penso que antes de tecer qualquer tipo de comentário sobre a sua trajetória pessoal, institucional, creio que seria bom que o entrevistado tecesse aí considerações sobre a sua origem, a sua infância. O Ministério Público, para mim, não foi entrar no Ministério Público. O Ministério Público veio na minha vida aos 12 anos de idade, quando eu conheci pela primeira vez a atuação de um promotor de justiça. E dali me veio a vontade de ser promotor de justiça. Situação muito difícil, onde eu me encontrava, onde eu nasci. Eu sou de uma família constituída inicialmente por minha mãe e meu pai, e posteriormente uma tia. Da minha mãe e meu pai, nós éramos 6. E desses 6, eu acho que de tão ruim, só sobrou eu. Os outros 5 não resistiram às intempéries da vida, lá pelos idos de 1948, 49, 50, 51, que eu sou de 51. E minha mãe veio a falecer exatamente de parto, por falta de condição. Foi uma morte que não aconteceu, no meu entendimento, na hora certa que deveria ter acontecido, mas ela aconteceu por falta, efetivamente, de recurso. Porque um dia antes, meu pai já sabia que minha mãe ia morrer, mas onde ela se encontrava só saía no lombo de burro ou numa rede, e não tinha como transportá-la 80 quilômetros numa rede. E no lombo do burro, ela não tinha nem condição de sentar. E ela veio a falecer e morreu conversando com meu pai. E o último pedido dela foi entregar a aliança e dizer: faça do meu filho um doutor. Só que o doutor que ela queria era um outro doutor da medicina, um doutor que pudesse salvar a sua vida. E eu tomei conhecimento desse pedido todo. Mas isso eu não vou fazer, porque medicina nunca foi o meu... Bom, então, por aí vocês verem a dificuldade que é. Mas a morte da minha mãe ficou marcada. Ficou tão marcada que a minha tia tinha um sentimento, porque eu não chamava de mãe, eu chamava de tia. E a criação que a gente teve, o meu pai nunca foi um homem de castigar, mas um homem de olhar. Ele olhava e eu já sabia o que ele queria dizer. Então, eu nunca tive coragem de dizer para minha tia por que eu não a chamava de mãe, e sim de tia. E depois que eu vim para cá, para Belo Horizonte, né, vim para estudar aqui, para ser promotor de justiça, né, voltando 7 anos depois que eu estava aqui, voltando para lá já universitário, né, e já um homem formado, tomando cerveja, fumando cigarro, eu tive a coragem de dizer para ela por que isso aconteceu, para tirar do coração dela essa mágoa, porque, na realidade, ela foi efetivamente uma mãe. Mas a lembrança da minha mãe estava viva e continua viva através de um sinal que eu tenho aqui, o que aconteceu exatamente no dia que ela faleceu. Eu caí por cima de uma panela e isso veio tudo me marcar. Eu tenho certeza que, se vocês não estão entendendo nada, mas o doutor Sartório, com o conhecimento que ele tem dessa área espiritual, essa coisa toda, ele está entendendo perfeitamente o que efetivamente isso aconteceu. Porque seria dizer, será que o menino com 1 ano e 8 meses tem a capacidade de registrar isso? Tem. Depende, né, daquilo que aconteceu. E foi efetivamente isso que aconteceu comigo. Então, eu vim aqui para Belo Horizonte com a cara e a coragem para estudar e ser promotor de justiça. Só que não foi tão fácil, não. Eu tinha acabado de sair do ginásio, diploma do ginásio debaixo do braço, carteira profissional, A, B, C, D, era D, né? Poderia dirigir caminhão, essa coisa toda. E uma carteira do trabalho escrita lá, profissão estudante, com a letra fresquinha, tinha acabado de tirar. Ou seja, eu tirei carteira de identidade, tirei carteira de motorista, carteira de profissional do trabalho, todas elas no mesmo
praticamente no mesmo dia. Tanto que a minha carteira profissional motorista, ela é um dia anterior da carteira de identidade. Mas como é que você conseguiu isso? É porque eu tirei com o canhoto. Né? Eu dirigia caminhão, não precisava nem de carteira para dirigir, mas para cá. E daí eu fui procurar trabalho. Né? Lá na minha cidade, eu era um faz-tudo. Até caixão de defunto, muitas e muitas vezes, com 14 anos, eu fazia isso. Caixão de defunto, na época, não eram esses caixões que nós temos hoje, não. Tá? Urna, né? Hoje fala urna, essa coisa toda. Na época, o caixão era... O cara morria, ia lá atrás de quem tinha uma marcenaria e falava, eu quero que faça o caixão. Você ia lá, media o defunto, voltava, serrava as madeiras, armava fazia uma armação e cobria essa armação de pano. Né? E, de acordo com as posses, né, as condições financeiras do defunto, o caixão era engalonado. Então, era caixão bonito, caixão feio, caixão médio, de acordo com as possibilidades. E muitas e muitas vezes, eu fazia isso. Então, eu trabalhava nessa marcenaria, trabalhava como servente de pedreiro, era tudo. Mas com um único objetivo, ser promotor de justiça. Né? E aí eles me perguntavam, mas você foi logo para Minas Gerais, todo nordestino, né? Que eu sou, e com muito orgulho, todo nordestino vai para São Paulo, vai para Brasília, vai para o Rio de Janeiro, você vai para Minas Gerais. Eu falei, eu fui e vim para Minas Gerais, porque Minas Gerais era conhecido no Nordeste como o celeiro da educação, celeiro das melhores escolas. Então, quem quer estudar tem que vir para um lugar desse. Só que entre o sonho e a realidade existe uma diferença muito grande. Quando eu comecei a procurar emprego, né, e as portas se fechando e me exigindo experiência, em um momento eu não resisti mais e falei, como que eu vou mostrar a experiência se você não deixa nem eu entrar na sua empresa? A experiência é uma carteira profissional do trabalho, a carteira toda. Lá no Nordeste, até hoje, a maioria de quem trabalha não tem carteira assinada. E se quiser carteira assinada, ele não tem emprego, porque tem uma fila esperando lá para tomar aquele lugar do financeiro. Então, ele e a gente se sujeita a esse tipo de coisa. Tá certo? Então, entre a realidade e o sonho, estava a diferença. Não conseguia emprego, não tinha mais dinheiro. Eu vim para cá com os minguados trocados mesmo. Viajei da minha cidade até Teresina, capital, para comprar passagem para vir para cá. Quando eu cheguei para comprar essa passagem, não tinha passagem. E o ônibus fazia essa carreta de 15 em 15 dias. Eu fui ao motorista e conversei com ele. Falei, você me leva? Não, não tem jeito. Não tem e tal. Ele me leva. E insisti, porque eu já imaginava que se eu voltasse para casa, pelo pouco que eu já tinha sofrido por ali, visto do que era fora de casa, muito embora eu vivesse já há algum tempo na casa, não dos meus pais, né? Porque meu pai, onde morava, não tinha como estudar, e eu fui para a cidade para estudar e trabalhar. Né? Então eu falei, se eu voltar, eu não saio mais de lá. E eu estou determinado. E eu insisti tanto com o motorista que ele me trouxe. Você espera na esquina de lá, quando o carro passar, você entra no carro. E eu entrei no carro e viajei de lá até aqui nesse carro, que não eram esses ônibus que tem hoje também, não. Era aqueles ônibus mais antigos, municipal daqui, com aqueles bancos de plástico, aquela coisa toda. Então, você viajava de lá aqui. E eu nem esse prazer não tive, porque eu vim sentado no chão do ônibus, porque não tinha, o carro estava lotado. E, naquela época, as estradas eram todas de terra, né? E para melhorar mais ainda a situação, eu vim na época de inverno. Então, quando nós chegamos na Bahia, tinha uma carreta atravessada na estrada, e lá nós ficamos 3 dias parados, até tirar essa carreta para liberar a estrada. Eu falei, o que eu fazer? Fazer o quê? E eu comendo meu frango, com o frango assado que uma tia minha fez, né, numa lata de tinta, fez aquele frango assado, e eu vinha comendo aquilo com alguma Coca-Cola, não podia, um café, uma outra. Almoçar, jantar, eu não soube o que é fazer isso. Até que um dia
das que estavam perto, falou, você não vai? Eu falei, não, eu estou sem apetite. Claro, tem hora que a gente tem que arranjar uma desculpa, né? Eu não ia dizer que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha tudo. Realmente o dinheiro que eu tinha, daí eu não sabia nem quanto que o cara ia me cobrar para me trazer, né? Então, mas eu sempre acreditei em Deus, e acredito em Deus, que não há de me faltar. Sei que procurei, sabe, até trabalhar como motorista de táxi, não conseguia porque eu tinha que fazer um depósito de uma calção, e graças a Deus que eles não me aceitaram para trabalhar como motorista de táxi, senão eu poderia estar como motorista de táxi até hoje. Né? Não me aceitaram e eu fui procurar outro caminho. Eu falei, voltar eu não volto, porque eu disse que eu só volto na minha terra como vencedor. Ou então num caixão, se tiver dinheiro para me levar. Né? Se não tiver, enterra como indigente por aqui mesmo. E tal. Depois manda os ossos pelos correios, né? Como aconteceu recentemente. E o cara era tão azarado que ainda houve um assalto no carro do Correios e levaram a mala que os ossos estavam dentro. Então, assim, eu só volto dessa maneira. Mas sem vencer, eu não volto. Para encurtar a história, como não conseguia, eu falei, eu vou à Polícia Militar. Fui atendido lá pelo subcomandante, falei, a minha situação é essa, contei. Eu tinha 19 anos. Eu não quero que o senhor me ajude a entrar na Polícia Militar. Eu quero só que o senhor me ajude a ficar aqui, comer, eu vou fazer qualquer coisa que for preciso, mas não tem problema. Eu fico e eu vou fazer as provas e com certeza eu vou passar. E eu acho que ele foi tocado por aquilo tudo e me deu essa autorização. E eu fiquei na Polícia Militar, fiz as provas, entrei. Eu sei que eu entrei e fiz as contas lá e vi que não dava para ficar na Polícia Militar. Porque eu não ia chegar aonde eu queria chegar. Sempre que eu vou para algum lugar, eu olho qual é o último ponto. E é para lá que eu ponho meus olhos e as pernas para chegar lá. Então eu falei, não vou ficar aqui. E fui sair. Só que, se foi fácil eu entrar para a polícia, para sair foi difícil. Mas foi muito difícil para sair, porque eu queria que eu saísse sem hipótese alguma. Segundo, né, pelo trabalho que eu tinha feito, que eu havia apresentado por lá e tudo, e eu saí do curso de soldado, já direto para fazer o curso de sargento, e ia fazer o curso de oficial. Falei, não, aqui eu não fico por isso e por isso. A minha vontade de sair, eu sei que por final eu consegui saindo, saí da polícia numa quarta-feira da Semana Santa, em abril, com o ginásio que eu entrei e com o estudo que eu tinha feito lá dentro. Eu falei, eu vou sair daqui. O sargento ganhava, na época, 920 dinheiro, da época, né? Eu falei, vou sair daqui e vou trabalhar num outro lugar. E arrumei um emprego lá no Galba Veloso, para ganhar a metade do que ganhava. Né? Mas lá tinha uma vantagem, só trabalhava meio-dia, só trabalhava dia sim, dia não, né? Então eu tinha um outro dia para estudar. E um colega meu, que não havia passado também para o curso de sargento, resolveu sair junto comigo, falando, você vai sair, eu também vou. E ele foi trabalhar no Santa Maria, que é outro hospital também, de tudo, nós dois de atendente psiquiatra. E nós começamos a estudar os dois. Né? Não tinha dinheiro para pagar um cursinho, uma coisa qualquer. Mas no final do ano nós fomos universitários na Federal. E como o vestibular era unificado, quando veio o resultado, eu passei em 181 e ele passou em 183 nos 240. Então, aí, mais uma prova de que o esforço, a força de vontade é o que vale tudo. E nós voltamos ao João Pinto Ribeiro para agradecer a ele um conjunto de apostilas. João Pinto Ribeiro, para quem não sabe, né, já foi tudo aí. Mas na época ele era diretor e é ainda, né, do Visão. Ele tem hospitais, estudo de visão, essa coisa toda. E eu vi lágrimas nos olhos dele, porque o João Pinto também é uma pessoa que veio muito de baixo, com muito sofrimento, e venceu, né? E ele disse, eu não dei a bolsa para vocês, e hoje vocês estão me dando aqui esse belo exemplo de voltarem aqui e falar que hoje vocês estão aprovados na Federal, os dois, e muitos que nós demos bolsa que abandonaram o curso e sequer voltaram. Eu falei, pois é, mas tem uma passagem na Bíblia que fala dos leprosos que Jesus curou, mas só um voltou para agradecer. Então, nós somos esses leprosos que estão voltando aqui para agradecer.
Isso porque foi importante para nós, sim. Se não fossem essas apostilas, nós não teríamos ultrapassado isso, né? Todo mundo aqui já passou por estudo de física, de coisa, e sabe que resolver um problema de física, né, sem ter orientação não é coisa fácil. E a gente não abandonava, né? Foi muita determinação, conseguiu. E daí veio... eu saí de lá, fui trabalhar na Copasa. E aqui eu vou registrar, nunca falei, nunca dei importância, mas hoje eu vou registrar para saber. A gente sofre muita discriminação por ser nordestino. Isso aí a gente sofre. Eu fui trabalhar na Copasa. Com 2 anos que eu estava na Copasa, eu já tinha assumido um cargo de chefia e ia assumir um cargo de chefia maior. E um sujeito lá disse, não, você não pode assumir isso aqui. Veja se eu vou deixar uma cabeça chata chegar aqui e tomar o meu lugar, que eu acho que por direito é meu, porque eu tenho 10 anos que estou trabalhando aqui. Tá? Então, eu falei, se é direito, se é, eu não sei, mas eu não estou pedindo nada, então me ofereço isso. E para ir encurtando, porque se deixar eu vou ficar aqui conversando, que as coisas são muito longas, eu estou passando por cima de muita coisa, só para vocês poderem entender o que é essa vontade. Né? E daí eu sei que eu deixei a Copasa, mesmo contra gosto da direção. Não, nós queremos você. Eu falei, não dá, porque se eu ficar, eu vou ser chefe dele. Se eu aceitar, se eu aceitar ficar ele sendo chefe, eu vou trabalhar sobre as ordens deles. E eu não confiava e não confio nele. Né? Então, não tem como ficar. Ia mexer numa área muito sensível, né? Era uma área que envolvia dinheiro, essa coisa toda, então não dava para você facilitar com as coisas, não. E dali eu saí e fui para a Telemig, fui trabalhar com hoje o nosso vice-governador Alberto Pinto Coelho. Ele era o chefe do departamento, né, que é abaixo da diretoria, e eu fui trabalhar com ele. Chegando lá, ele conversando comigo, ele é um homem muito inteligente, não é à toa também, que é vice-presidente, que é vice-governador, e vai ser governador com certeza, né? Muito inteligente, conversando comigo, falou, não, você não vai trabalhar como atendente comercial, que era o cargo que eu tinha entrado. Eu preciso de alguém aqui ao meu lado e você vai ficar aqui, porque você já demonstrou que tem capacidade para isso, né? E eu fiquei lá trabalhando com ele até o dia que ele deixou o departamento na assessoria dele. E daí eu segui, fiquei 15 anos na Telemig, e vocês é de me perguntar, por que você não veio para o Ministério Público? Não falou que a sua vocação era isso? Sim. Quando eu formei, aí eu já era casado, eu trabalhando lá, eu procurei saber quanto que era o salário de promotor, e, infelizmente, na época eu ganhava o dobro do que ganhava um promotor de justiça. Eu falei, não vou, porque eu vou levar minha mulher para o interior. Ela tinha 2 empregos, foi tirada daqui, como é que eu vou fazer? Mas nunca deixei de pensar, e nunca deixei de estudar. Eu nunca advoguei um dia sequer, porque eu não fiz direito para ser advogado. Eu acho uma profissão das mais difíceis que tem, ser advogado. Não foi porque eu desmereço a profissão. Pelo contrário, é porque eu valorizo tanto que eu falei, eu não vou advogar. Eu quero ser promotor. Que, no fundo, é um advogado, mas não no sentido que a gente fala. Né? Então, o que acontece? Falei, agora eu vou para o Ministério Público. Aí vim, fiz o concurso, não passei, cheguei um outro, fiz outro, estava na última prova escrita, estudando em casa igual doido, né, no intervalo da manhã para outra. Eu pus um relógio para despertar, o relógio não despertou. Quando eu notei, era 2 horas, e a prova era 2 horas na Federal, ali na Escola de Direito na Federal. Procurei um táxi, que naquela época ainda era pior do que hoje também você não está achando, né? E aí não achei e peguei o carro. E vim com o carro. Cheguei aqui, na coisa, não achava um estacionamento que tivesse para colocar o carro, não tinha um lugar para colocar, vim estacionar o carro perto da Praça da Liberdade, desci correndo, cheguei lá, na verdade, 2 horas e 40 minutos. Não me deixaram entrar. Eu falei, não é possível que Deus não me queira, promotor de justiça, não. Ou ele está me castigando agora porque eu não vim antes, né? Então, voltei para casa, muito triste, né? Não tem problema, não. Aí veio o próximo concurso. Me inscrevi no próximo concurso e quem falou que saía as provas? Pô, mas não é possível, não é danado. Até que, enfim, resolveu sair as provas. E eu fiz as provas e tal. Quando chegou na prova oral,
tem um examinador, que eu me reservo, não vou falar o nome, ele virou para mim, eu fiz a prova oral no dia do meu aniversário, completando 39 anos, e naquela época os concursos eram de 2 em 2 anos. Né? Ele virou para mim e falou assim, doutor, estou vendo aqui, hoje é o dia do seu aniversário, 39 anos, e você é lá da terra do Abelardo, né? Você vê, de certa forma, um pouco de discriminação também, né? Você é lá da terra do Abelardo, porque o Abelardo é lá do Piauí, essa coisa toda. E tal. Falei, eu estou vendo, é a última chance do senhor, né? E eu falei, excelência, eu não tinha muito traquejo com esse negócio de excelência, como não tem até hoje, apesar de eu trabalhava sempre a nível de diretoria, essa coisa, mas lá não tem esses negócios, né? E eu, quase que eu danço aí de falar com ele, senhor, né? Eu, não, mas eu ainda lembrei. E aí falei com ele, falei, eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência. O Ministério Público não está me escolhendo. Eu estou escolhendo o Ministério Público. Eu tenho um sonho para realizar tudo. Agora, eu digo para Vossa Excelência o seguinte, o senhor pode pegar o promotor que o senhor tiver aqui, com o maior quinquênio, que aí eu já estava, né? Eu já sabia tudo de Ministério Público, o maior quinquênio que tiver, que eu ganho mais do que ele. E ainda assim eu estou querendo vir para cá. E eu vou dizer mais para Vossa Excelência, eu tenho casa própria, o compadre está aqui, sabe, minha preocupação sempre com isso, né? Eu tenho casa própria, eu tenho carro, tenho algum dinheiro na poupança, minha mulher tem 2 empregos, e aonde eu trabalho, ninguém está pensando de me mandar embora, não, e nem está deixando de me querer lá, não. A prova é que estão mandando 690 funcionários embora, e se eu for lá, eu tenho certeza que eles não vão querer me mandar embora no meio desses funcionários. Eu vou ter que pedir demissão para sair, para vir para o Ministério Público. Então, se eu conseguir chegar até aqui, eu consigo chegar aos meus 80 anos e tal, tudo. Vai ser uma pena, porque vai ser um sonho que eu não vou realizar. Porque naquela época tinha um limite de 40 anos, né? Passado de 40 anos, você não fazia mais, né? Até os mandados de segurança que estavam entrando estavam sendo negados, né? Aí eu falei, mas não é possível, esse cara... Aí eu pensei bem, eu falei, olha, o promotor de justiça é uma pessoa que tem que estar antenado, né? Os intelectuais falam outra coisa, eu falo antenado, que eu vou mais pelo lado dos jovens, né? Porque é mais, né? Mas tem que ter uma boa presença de espírito, né? Seria isso. E eu acho que, eu falei, eu tenho que mostrar para ele que eu tenho essa presença de espírito. E falei para ele, nada grosseiramente, tratando da mesma maneira que ele. Eu falei, não sei se ele está me testando. Se ele estiver me testando, vai aí minha resposta. Ele vai ver que eu não vou ficar calado, né? Calado eu não fico. Eu sei que, ou testando ou não, eu sei que eu fui aprovado, né? Então, não sei, muitos anos depois, eu perguntei para ele. Ele falou, não, eu estava testando para ver se você tinha condição de ser promotor. Eu falei, mas é uma maneira muito bizonha de testar a pessoa para ser promotor de justiça, né? Querendo fazer dessa maneira. Né? Então, aí foi a minha trajetória fora do Ministério Público. E aí começou dentro do Ministério Público, né? Que é mais conhecida já de todo mundo, onde eu tive o prazer, né, de ser assessor de 2 corregedores, ser um subcorregedor, e, finalmente, apareceu à minha frente, né, a possibilidade de ser corregedor. Eu falei, eu acho que com esse tempo todo que eu fiquei aqui, eu acredito que eu tenha me preparado para ser corregedor. Então, eu vou concorrer a ser corregedor. E, efetivamente, foi. Porque, quando eu entrei, eu fui trabalhar numa comarca exatamente na terra de um corregedor. Ninguém queria ir para lá. Eu tive a promoção por antiguidade, tá? Com 5 dias de Ministério Público. Tá? Isso eu acho que acho que não tem ninguém com uma promoção dessa. Mas por que eu tive essa promoção? Porque o que tem eu ir trabalhar na terra do corregedor? Mas ninguém queria ir. Eu falei, pois eu vou. Eu fui, assumi, né, em São Romão, lá né, foi outra brincadeira que aconteceu durante o período. O pessoal falava assim que, na época, eu era mais parecido com o Charles Bronson, né? Aí eles falavam comigo assim, você é desbravador do sertão, você vai para São Romão, São Romão, São Romão. E aquela brincadeira não é que pegou mesmo. Quando chegou na hora de escolher as listas, ou eu ia para São João Evangelista, ou eu ia para São Romão. Eu falei, já que está todo mundo brincando, eu falei, acho que São Romão é melhor.
E fui para São Romão. Né? Assumi lá, cheguei lá, São Romão tinha sido comarca, tinha sido extinta, foi restabelecida, construíram casa para juiz, construíram casa para promotor, pegaram uma escola, montaram fora, aquela coisa toda, mas gabinete de promotor não tinha. Não tinha gabinete de promotor, você acredita, Colete? Cheguei lá, para assumir, o juiz saiu correndo, né? Arrumou uma cadeira de lá, eu pedi aquelas máquinas antigas, né? Que você conhece bem, né, compadre? Uma máquina antiga, e na escola me emprestou uma cadeira para pôr a máquina em cima. Eu birou, nós arrumamos lá e colocamos no quarto, tudo. Aí o pessoal me assediando, vamos lá na casa para o senhor conhecer, a casa é um monstro, né? E eu falei, como é que eu vou fazer? Eu vou para depois da manhã, eu já vou lá para São Romão, lá para Brasília de Minas, o que eu vou fazer com esse povo? Aí cheguei para o juiz e falei, o que está acontecendo é isso, eu não vou ficar aqui, eu estou passando por aqui. Então, eu não vou nem olhar a casa. Para que eu vou olhar a casa? Né? Eu não vou ficar aqui mesmo. Então, eu falei, a minha promoção deve sair, né? Na quinta-feira, eu devo ser promovido já para lá, e vou para Brasília, não vou ficar aqui. E eu era o primeiro promotor titular que ia para lá depois que restabeleceu a comarca. Na ida para lá, a minha mulher foi junto. E eu tive uma certa vontade de não assumir, né? De voltar, ficar mesmo lá na Telemídia, essa coisa toda. Então, eu sei que minha mulher, nós fomos para lá, e quando nós chegamos lá, o ônibus, né? Nós só de ônibus, porque para lá o carro não tinha estrada de terra, tinha estrada de pó. Né? E ainda com aqueles caminhões de carvão. Então, quando ele passava, ficava na frente do ônibus, porque não tinha como passar também, não. Não tinha mais para o ônibus passar e nem ele desenvolvia velocidade suficiente. Nós chegamos na rodoviária, eu nunca tinha ido lá, porque eu nunca procurei saber também como é que era a comarca para onde eu estava indo. Então, quando nós chegamos, paramos na rodoviária, que é normal todo mundo parar na rodoviária. Desci com 2 sacolas de livro, né, aquela coisa toda, né, por isso que eu falei que isso aqui é a minha garantia, né, os livros também, naquela época, a minha segurança ali eram os livros. Né. Nós descemos na rodoviária, uma senhora virou assim, o senhor vai para São Romão? Eu falei, vou, estou indo para São Romão. Eu falei, mas não é aqui não, o senhor tem que descer lá no centro. Eu falei, mas aqui não é que é a rodoviária? Eu falei, mas ninguém desce aqui não. A rodoviária ficava num descampado, só tinha mato em volta, a cidade você enxergava lá mais embaixo. E daí, volta eu lá com as malas cheias de poeira para dentro do carro tudo. Descemos lá no São Romão. Quando nós descemos naquilo, ela falou assim, quer saber, o ônibus volta às 3 horas. Você não vai ficar aqui, não. Você vai voltar e trabalhar lá na sua Telemídia, você não torna nada. Você vai ficar num lugar desse? Eu falei, não, mas eu não vou ficar aqui. Eu falei, não, nós vamos voltar. Você não vai. Você está doido de ir para um negócio desse? Eu falei, não. Aí eu falei com ela assim, você fica aí. Fui lá, procurei o juiz, excelência, com poeira, com tudo, vamos lá, porque eu tenho que entrar em exercício imediatamente. Porque senão eu ia terminar também, eu já não estava com vontade, né? Falei, se eu vou terminar cedendo essa coisa, e o homem não faz isso, não. Já que eu vim até aqui eu tenho que ficar. E fui, ela nem assistiu a eu tomar posse e entrar em exercício, porque naquela época a gente tomava posse aqui e entrava em exercício lá. Né? Hoje você toma posse e entra em exercício aqui mesmo, né? Mas você tinha que entrar em exercício lá. Aí eu sei que entramos em exercício ali, do jeito que estava, de calça jeans, do jeito, eu falei, não quero nem saber de nada. Aí voltei, já falei com ela, já tomei posse, já entrei em exercício, agora já sou promotor daqui. Ninguém nem sabe se é promotor aqui, você está pensando, vamos dar uma volta na cidade, andamos assim. Eu só vi o pessoal, o promotor que vai fazer o júri, o promotor que vai fazer o júri. Tá. Aí o júri era o quente, né? Eu falei, nossa senhora, e eu morrendo de medo, né, para fazer júri, todo promotor, quando está iniciando, se não teve experiência antes com isso, tem medo mesmo de júri, é normal. Agora, quem já foi advogado, trabalhou fazendo júri, para ele não tem problema nenhum, né? Mas para quem não tinha experiência nenhuma, eu não tinha experiência nenhuma de fora, não era nem de júri, não, nenhuma de fora, né? Então você fica realmente apreensivo. Mas eu falei, bom, eu vou embora daqui a pouco, né? Só faltava a promoção não sair. Né? Eu vou embora, não vai ter problema. E aí, o que aconteceu? Eu entrei com isso e tinha que mandar os documentos para cá. Eu falei, se eu mandar pelo correio, levava uma semana para chegar aqui. Não vai. Eu peguei o ônibus de volta, mas não para vir embora, mas para trazer os documentos, para apresentar no conselho, que era quinta-feira que
se eu não trouxesse os documentos, não ia ser promovido, não. Ele levava uma semana para a correspondência sair de lá, porque você punha lá de lá, saía para São Francisco é que depois mandava ficar tudo. Então, o que eu fiz? Vim e imediatamente voltei para lá. Bom, e aí eu fui para Brasília de Minas, fiquei lá 7 meses, trabalhando morando no hotel. E o período que eu fiquei no hotel era interessante. A maioria dos dias, eu era o único hóspede do hotel. E a cozinha era francesa. Você imagina, naquela época, eu era bem mais novo, né? Eu tinha uma fome danada, né? Então, eu tinha que pedir 2 pratos, né? Primeiro que já estava fora de casa, então você não tinha aquele coisa, eu não sou muito de beliscar, não, mas a gente em casa come uma coisa ou outra, faz tudo. Então, eu ficava restrito, porque lá não tinha outra coisa, era só almoço e janta, não tinha outra coisa que você pedir, não tinha nem como pedir, né? Então, eu tinha que pedir 2 pratos no almoço, porque um era pouco demais. Eu tinha que pedir 2 pratos, e na janta eu pedia um só. Ou então eu ia com o juiz, a gente ia comer uma galinha, matava a galinha lá na hora, e fazia a galinha para a gente, para tudo era que sabe. Mas foi muito interessante essa minha passagem por lá, porque aí minha mulher não pôde ficar, ela teve que reassumir o trabalho dela, né? E de lá eu saí para Ponte Nova. E foi em Ponte Nova que eu efetivamente comecei a enfrentar os problemas de promotor de justiça. Porque até então eram as coisas, eram problemáticas e tudo, mas era coisa simples. Mas eu nunca procurei saber como que era Ponte Nova. Só que eu cheguei lá, quando eu fui recebido pelo juiz, ele puxou uma lista assim e falou assim: doutor, essa lista aqui são os próximos 30 que vão morrer. Aí eu falei: mas como é que o senhor sabe disso? Aí ele falou: porque é assim, é tudo. Aí me contou toda a história. E eu pensei assim: poxa, estou vindo para cá como titular, não vou ter jeito de sair daqui. Eu já tinha assustado quando eu cheguei na secretaria, com um volume de processos que estavam lá para o Ministério Público, e inquérito sem indiciado. Aí, falei: está danado, como é que eu vou fazer? Aí procurei saber mais das coisas, me inteirar mais da situação, participei de algumas reuniões, e tinha um cara lá que toda hora chegava perto de mim: doutor, aí o sol está muito quente, doutor, vou tomar um cafezinho, doutor. Aí eu falei: que diabo, tem alguma coisa errada nisso aqui. Aí cheguei lá, pedi uma certidão. Aí vem a certidão indicando que ele tinha um inquérito, estava parado lá tudo. Aí eu falei: esse inquérito onde que está? Está no meio dos processos que o senhor pediu, da carga que o senhor pediu para mandar. Eu falei, porque ela falou assim: mas o senhor vai levar esses processos tudo lá para o seu gabinete? Não tem onde pôr. Eu falei: processo e inquérito com vista do Ministério Público é no gabinete do promotor, não é na secretaria, não é? Secretaria, hoje, secretaria do juiz, né? Antes era cartório chamado, né? Na época era cartório, agora secretaria, não é na secretaria. Mas onde o senhor vai pôr? Aí você não tem. Aí cheguei, tinha um cheque da associação que tinha mandado para lá, e o colega não fez nada com o cheque. Eu falei: me dá esse cheque que eu vou fazer uma coisa. Fui lá numa loja, comprei 6 prateleiras dessa de aço que eu uso aqui, mandei levar, que a sorte que o gabinete era grande, né? Falei: enche essas coisas aí. Aí veio aquela monte de processo, aí encheu aquilo tudo, ainda faltou. Você imagina, 6 coisas daquelas cheias de processo. Foi mencionada a questão do júri, havia expectativa em São Romão. Qual foi a sua primeira atuação plenária? Foi ainda em São Romão? Não, foi. Eu saí antes do júri. Minha primeira atuação em plenário foi exatamente em Ponte Nova. E daí eu já vou começar a responder o que você perguntou. Eu cheguei em Ponte Nova e teve uma sessão de júri que foi abandonada. Quem estava fazendo era uma sessão de 30 júris. No 14º júri, eu não vou fazer mais júri, abandonou, deixou aquilo tudo para lá. Porque todos os 14 júris que foram feitos, absolvição. Ela se indignou, fui traído, né? Se indignou, se indignou e falou: não vou fazer mais júri, e não fez, realmente não fez mais júri. Quando eu cheguei lá, essa situação toda, tinha mais de 300 processos preparados para júri. Tá?
Então, o juiz falou, doutor, nós precisamos fazer isso aí. Aí, tal, esse era o juiz que estava lá quando eu recebi, que disse que não ia fazer nada. Esse juiz, não vou dizer muito, não, o resultado foi forçar a aposentadoria dele. Então, nós começamos a fazer os júris. E aí eu escolhi os melhores processos que tinha para fazer júri, né? Um irmão bom que matou o irmão ruim para defender a mãe. Olha que beleza, hein? Tá? E esse sujeito entrou, foi o meu primeiro júri. Ele entrou na sala chorando e saiu da sala chorando. Eu li todo o processo e falei, pô, o cara é o caso de absolvição mesmo, né? Mas ele deu 3 tiros. Deu 3 tiros. Aí eu fui lá e fiz a minha sustentação, tá, tudo, batendo no excesso. Um tiro tinha sido suficiente para a defesa dele, né? Para caracterizar uma legítima defesa. Mas eu jamais queria a condenação dele. E aí ele foi absolvido. Porque era uma estratégia minha. O segundo júri, o sujeito tinha um estabelecimento comercial e a casa dele, junto com o estabelecimento comercial. Entrou um patolão lá, né, e ele ficou de lá com a arma e tudo, até o cara correu pensando em sair no lugar, ele ficou encantoado, né? E aí ele pegou e atirou nele. Quer dizer, ele estava dizendo, não me atira, que eu sou filho do fulano de tal que comprou os seus coisas aqui. Tal. Quer dizer, o sujeito estava entregue, né? Já não havia mais nem o perigo de afetar a família. Mas eu falei, pô, não dá para pedir absolvição também, mas é bom para levar para lá, para deixar o pessoal decidir, né? Aí foi. Eu sei que a minha mulher foi a primeira vez que ela foi assistir o Juliano, foi. E as filhas do canto falaram assim, esse promotor não tem mãe, não é possível. Não sabia, né? Porque ela não morava lá, né? Ele não sabia que era ela, era a mulher do promotor. Mas eu falava, não tem mãe, porque não é possível, como é que falam? Mas eu sustentei também que foi por excesso. O sujeito estava encantoado, o sujeito estava dominado, né? E tudo. Mas se você vê o tamanho até então eu não conhecia. No dia do julgamento ele apareceu lá todo fogoso no fórum, né? Aí, tá bom. Aí peguei um outro de um dentista que matou um sujeito que molestou uma neta dele. Tá tudo. Aí, absolvição. Então, tá bom. Aí peguei um. Esse sim, você pegava o processo, sacudia assim, os 5 requisitos da legítima defesa, saía lá de dentro. Eu falei, é aqui que eu vou armar a minha coisa. Armei, estudei bastante sobre legítima defesa, estudei bastante o processo para não ter que ficar olhando aquela coisa toda. O caso foi o seguinte, o sujeito estava trabalhando lá, roçando, então saiu para almoçar, passou num botiquinho lá, o sujeito fala assim, fala lá com a comadre para fazer o camarãozinho com macarrão, que daqui a pouco eu vou estar lá, viu? Mais ou menos isso. Tá. E não deu ouvido, foi embora. Tá. Voltou, o sujeito estava lá de novo, com a foicinha no ombro. Estava lá de novo, falei, falou com a comadre lá, está pronto, eu posso ir lá comer? Aí tal. Eu falei, não, foi embora, ele partiu para cima do rapaz. Ele estava com a foice, jogou a foice para lá, ele derrubou o rapaz no chão, ficou por cima dele, ele tinha uma faquinha assim, tirou, só deu uma espetadinha no gavital, o cara morreu. Eu falei, esse aqui é tudo. Aí levei isso lá, fui para a réplica. Entendeu? Fui para a réplica, porque não dava para expor tudo o tempo todo. Aí eu mostrei para eles, olha, gente, isso aqui é legítima defesa. Olha, como é que é legítima defesa? E quando é legítima defesa, o promotor pede. E o promotor gasta tempo para isso e tudo, mostrando como eu mostrei para vocês aqui. Então, legítima defesa é isso. É quando cai desse jeito. Essa é a legítima defesa. O cara tinha uma foice, deu uma estocada, podia ter dado 3, 4, 5, deu uma só, não deu uma foiçada nele, se defendeu da agressão que ele fez, ele provocou por 2 vezes, ainda partiu para cima dele, né? Então está aí a legítima defesa. A partir dali, os julgamentos começaram a mudar, entendeu? Como de fato mudou. E aí começou a aparecer as condenações. Você falou que sempre quis ser promotor e tal, mas não disse
O porquê disso? O que te fez querer ser promotor? Exatamente a atuação do promotor. Quando eu conheci o promotor pela primeira vez, vi a atuação, a postura dele, entendeu? A maneira dele ser, entendeu? Lá no Ceará? Lá no Piauí. Lá no Piauí. O Ceará, eu nasci e depois tomei emprestado do Piauí, né? E foi lá exatamente no Piauí. Então, assim, a postura dele, sabe? Naquele local, pleno sertão, aquele negócio todo dele de camisa, de coisa, sabe? A coisa que eu falei assim, pois isso dá dignidade à pessoa, né? E que idade você tinha quando viu? Eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Foi quando eu comecei a estudar no ginásio, né? Ô, Manuel, agora fala um pouco da corregedoria. Quando eu vim para a corregedoria pela primeira vez, em 1994, como assessor, eu vim para fazer trabalhos que, na época, era difícil de ser feito, como informatização da corregedoria, né? Eu acho que isso foi a única coisa que me proporcionou a vir para a corregedoria até então, porque eu não sei de outra coisa. Eu trabalhava em vara de família, aquela coisa toda, sabe? Não tinha nem assim, uma coisa sem muita expressão externa, né? O compadre trabalhou, ela sabe que a gente tem muito lá tudo, mas externamente, né? Primeiro que é segredo de justiça, né? Não pode ficar realmente saindo. Então, por mais que a gente faça, isso não transparece, né? Mas eu fui convidado para isso, porque na Telemig eu trabalhei um tempo também em desenvolvimento de sistema, sem ser analista, sem ser programador, sem ser nada, né? Sendo bacharel em direito, eu terminei trabalhando um tempo com desenvolvimento de sistema. E que era gostoso se desenvolver naquela época, porque as coisas eram completamente diferentes, né? Informática não é o que é hoje. Hoje os departamentos de informática são abertos a qualquer um, né? A tudo. Naquela época, era tão restrito que você não podia ter acesso. Você mesmo que trabalhava na área, você tinha o crachá com as senhas que te permitia a determinados lugares, não era em qualquer lugar que você entrava. Então, hoje você quer desenvolver um sistema, você pega já tudo, um pedaço dali, um pedaço dali, junta e tal, dá uma coisa. Antes você tinha que criar isso. Então eu vim para a corregedoria para isso, né? E aqui eu volto um pouquinho só para dizer de que quando eu entrei no Ministério Público, que eu recebi 3 avisos, eu não trouxe, porque eu não quero mostrar, porque naquela época eu não entendi, mas hoje eu entendi por quê. Quando eu entrei, eu recebi uma pasta azul com xerox de 5 avisos referentes ao trabalho do promotor de justiça. Uns negócios apagados, tá? Ele não apagou, não é por causa do tempo, não. Na época já era apagado. E o xerox todo torto. Esse foi o material que eu recebi de orientação. Você está entendendo? Então, eu achei um absurdo. Falei, pô, mas não é possível, você entra no Ministério Público, né? Aí eu fui surpreendido com isso. Falei, mas você entra no Ministério Público, tá? E é isso que nos oferece, né? Então, quando o doutor Cabral me chamou, a primeira coisa que eu fiz foi criar essa pasta. Eu criei uma pasta, juntei todos os ofícios circulares que tinha, aquela coisa toda, montei uma pasta e apresentei para o doutor Cabral. Falei, vamos fazer isso a partir de agora. E foi daí, ele aprovou, porque o doutor Cabral é o rei das instruções, né? Você pode verificar aqui que existe ainda hoje, aí é muita coisa, tá? E ele disse, eu quero a informatização. Eu falei, perfeitamente, doutor Cabral, nós vamos informatizar. Mas será que nós vamos ter os recursos? Né? Aí ele falou, não, nós vamos, tal, tudo. E eu fui a São Paulo com ele, verificar, eu tenho o relatório também, de São Paulo, verificar o que São Paulo tinha, porque São Paulo disse que já estava informatizado e tal, tudo. Aí cheguei lá, fui verificar. São Paulo tinha um equipamento, sabe, de última geração, mas não tinha uma pessoa que soubesse fazer nada do que estava fazendo. E eles trabalhavam com 2 sistemas, o sistema informatizado e o sistema manual. Você acredita uma coisa dessa? Atualizava os 2, porque eles não tinham confiança no trabalho aqui. E eu fiz esse relatório e apresentei para os subcorregedores, assessores na época, mostrando isso, que lá tudo. Ao contrário nosso, né, que a gente teria que
Não tinha nada sobrando, não, mas para fazer a informatização, era tranquilo, não teria tanto problema. Tá? A gente fazia com certa facilidade. Mas não tinha os equipamentos. Tá? Então eu falei, doutor Cabral, eu vou fazer. E eu parti para fazer a informatização e gastei do meu bolso, na época, $11 mil. Comprei tudo que tinha que fazer. E o programa que eu havia definido, eu passei por um rapaz aí, ele fez a programação, fez o programa. Tá? E eu falei, você pode ficar com os direitos autorais para você, para tudo que eu não quero. Não é a minha profissão, mas eu preciso dessa coisa funcionando desse jeito. E aquilo que você viu lá, funcionando na corregedoria quando você foi subcorregedor. Não implantado na época do Dr. Cabral. Ele deve ter falado isso aqui também tudo. Por quê? Porque prometeram que ia dar os equipamentos para a gente fazer. Eu levei lá, mostrei, o Dr. Cabral ficou babando assim, porque ele apertava lá um dedinho e saía lá a relação dos promotores da comarca de tal, do fulano de tal, daquela coisa toda, né? Quando entrou, qual concurso, que não era, né, rapaz? Dessa coisa toda, ele falou, beleza. Ele juntou todo mundo aqui do prédio, levou lá para mostrar. Aí tudo bem. Aí chegou o dia da entrega do material para a informatização da corregedoria. Doutor Cabral, hoje nós vamos lá, porque você vai participar também, porque hoje vão entregar o material tudo. Aí eu falei, doutor Cabral, mas coisa boa. Foi. Isso já estava no apagar das luzes. Aí eu fui, cheguei lá, tinha um monte de computador, de caixas, né, de micro, aquele tudo. Eu falei, isso tudo é para o Ministério Público. Aí veio os discursos, né, falando tudo, né, que aquilo era para fulano, e também para a corregedoria. Aí acabou, tudo descendo. Doutor Cabral, daqui a pouco vai chegar o material. Daí a pouco chegou lá o cara com a caixa. Uma caixinha com um micro. Não tinha estabilizador. Um micro, gente. Eu tinha dado o projeto de quantos micros que eu precisava para instalar a rede, para aquilo tudo e tal. Chegou com um micro, tá? Só o micro. Não tinha uma impressora, não tinha um estabilizador, não tem nada. Aí eu falei, doutor Cabral, esse aqui é o... Pois é, então, doutor Cabral, não vai ter jeito, não. Eu começo a tirar minhas coisas toda manhã. Porque a Ruth já tinha, né, sido eleita, então eu começo a tirar minhas coisas, eu vou levar. O dinheiro que eu gastei aqui não vou deixar. Porque naquela época o computador não era tão barato como é hoje, não. Né? Naquela época os micros eram caros pra caramba. Né? Então, tudo. Aí saímos com essa frustração de não ter feito. Aí passa a Ruth insistiu para que eu ficasse com ela como assessor. Eu falei, Ruth, você vai me desculpar, eu não tenho nada contra você, não tenho nada, até gosto demais de você, mas não dá para ficar. Eu estava aqui com o doutor Cabral, tá certo? E como o doutor Cabral saiu, eu vou sair junto com ele. É por isso que eu não vou ficar com você. Não dá para plantar. Ela pediu, mas dá para você ficar pelo menos até o final do mês? Eu falei, dá, porque eu já tinha ido lá na minha vara. Eu saí da vara e deixei a vara zerada, não tinha um processo. Os processos da segunda-feira que eu assumi aqui, eu já tinha falado neles, que eu tinha recebido na sexta-feira. Quando eu cheguei lá, tinha 1.200 processos. Eu falei, não, eu não assumo que com esses processos. Agora não. Final do ano, pegar isso aí tudo, não vou pegar mesmo, de jeito nenhum. Eu voltei e comuniquei por escrito para a Ruth, que ela já era corregedora. Comuniquei para ela. Então ela falou, eu estou indo para o Rio de Janeiro, você fica aqui no meu lugar. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Aí eu fico para você aqui, mas é só até o dia 1º. Dia 2 eu estou. Então, eu saí e passei. Quando foi na administração seguinte, o Marceli. O Marceli, quando estava em campanha, eu disse, eu quero ser lá. Você é o primeiro que está sendo escolhido. Eu falei, quantos primeiros você já escolheu? Não, eu quero, nós vamos informatizar a corregedoria. Aí eu falei, pode contar comigo, você não tem problema. Não. Aí eu falei, só que nós precisamos realmente, será que você vai conseguir? Eu falei, nós vamos conseguir. Aí tudo bem. No início eu ainda tive que colocar as máquinas minhas, você lembra, né? A principal trabalhava comigo. Depois foi indo e conseguiu. E nós conseguimos a informatização, né, no período do Marceli. Não terminar, porque a informatização você nunca termina. Você está sempre tendo que fazer tudo. Mas nós colocamos, fizemos ela funcionar com tudo.
Quando da minha administração, da informatização, realmente nós chegamos ao ponto de dizer, agora está tudo informatizado. Né? Você tinha as fichas, você tinha tudo, eu ia para reuniões, levava o meu notebook, né? Chegava lá, todo o procurador-geral começava a falar que era 236 vagas que tinha, eu falei, não é 236. Mas eu falei, está aqui, está tudo aqui. Tudo com planilha, com tudo, né? Tudo com as planilhas. Quantas mulheres, quantos homens, quantos. Né? Um dia eles estavam lá, pegaram o concurso o 15º, né? Aí eles queriam saber como estava, eu entrei ali, em 20 segundos eu falei, olha, são tantos promotores, estão em tal lugar, tantos são procuradores, outros já aposentaram, tudo. Aí eles disseram, não é possível. Aí o procurador-geral, que era o Nedas, já passou a sempre perguntar primeiro qual que era o número para poder seguir dali. Então, na área de informática, foi isso. Né? Na área correcional, por exemplo, né? Na época do Dr. Cabral, quando eu vim, tinha um relatóriozinho desse tamanho, que ele saiu para ir fazer a correição, e quem ia fazer a correição analisava o caso de acordo com o gosto dele. Se ele gosta do direito civil, ele analisava civil. Se ele gosta do direito criminal, ele analisava criminal. Se ele gosta e a prova está lá, porque eu guardei diversas cópias de relatório para... Não, o senhor está falando isso, mas você não prova. Prova, está aqui. Então, ele ia fazer, ele fazia. O que eu fiz? Eu montei, né? Um formulário onde quem vai fazer a correção é obrigado a seguir e ver todos os itens. Se ele gosta do direito penal, ele vai ver direito civil, mesmo que ele não queira, porque ele tem que dar o resultado daquilo. Tá? E isso não foi aprovado através de uma coisa. Se você vê o bilhetinho que o doutor Cabral aprovou, que eu só fiz assim e falei, doutor Cabral, para a sua aprovação, o formulário de correição. Tá? E ele se inscreveu no bilhetinho aprovado. Como esse bilhetinho não é um documento que tem que ser arquivado lá, ele está comigo, com a cópia tá? Porque as provas minhas são todas... Tudo que eu falo aqui está provado. Aquilo que eu não tiver prova, eu não falo. Tá? Então, está lá. Ó. Eu podia ter divulgado isso. Entendeu? Porque esse formulário está hoje, até aí. Até hoje está aí, né? Do jeitinho que ele foi feito. E cumpre a sua finalidade. Entendeu? Cumpre a sua finalidade. Exatamente. A outra não. A outra era de acordo com a vontade de cada um. E não dizia nada, né? Bem da verdade era isso. Entendeu? Esse nós podemos dizer tudo. Nós podemos criticar, nós podemos elogiar, nós podemos tudo, mas está provado lá por que você está criticando, por que você está elogiando. Você levantou os dados. Né? Então, isso aí, nesse campo da correção. Falando tudo da corregedoria. Né? Eu estou falando de um modo geral. Teve também no campo das correspondências, né? Coisa que vinham para o Ministério Público, que era uma situação de... Não se achava correspondência, não achava nada, porque o controle era difícil. Né? Era nos livros, aquela coisa toda, e todo mundo mexia naquilo. Então, com o sistema de informatização, nós também matamos isso aí, acabou com esse problema que nós passamos a ter. Lá você descobria, até pelo telefone do sujeito, você descobria aquela correspondência, onde que ela estava, então tudo. Né? Esse termo de correição, que foi inspirado pela sua reflexão, pelo seu estudo, ele inclusive foi adotado, me parece que em outros ministérios públicos. Né? Tem, está espalhado aí bastante. E a rigor, hoje eu tenho atuação na corregedoria, na condição de subcorregedor, eu percebo que pouco se alterou em relação àquele que foi inicialmente confeccionado, o que demonstra, inclusive, ser um documento completo. Né? Esse é um dos meus defeitos, entendeu? É fazer a coisa que ela dura muito tempo. Tá? Na conjuntura atual, a gente está vendo que até os carros eles são descartáveis. Né? Não é para durar muito tempo. Né? Mas é o que ele falou, eu faço a coisa com uma reflexão profunda. Tá? E como o doutor Cabral escreveu aí numa referência que ele faz nesse manualzinho que você está com ele aí na frente, né? Ele diz lá que eu fiz pensando no passado, pensando no presente e mostrando o futuro. E para isso eu contei aqui com a assessoria do meu compadre, fiz muita raiva nele, né, compadre? Não, compadre, vamos aqui, né, tal, mas nós conseguimos.
Agora fala sobre a atuação como corregedor. Bom, a minha atuação como corregedor, tá? Eu até acho que a experiência que eu tive, quando eu julguei que seria muito boa, eu acho que não foi a melhor coisa, não. Eu acho que a melhor coisa para quem vai trabalhar na corregedoria é de quem não tem experiência nenhuma na corregedoria. Tá? Porque a gente que vai com a experiência e com a vontade de querer fazer tudo certo e já conhecer as coisas como é que são, ela acaba sendo prejudicada. Mas nem por isso eu deixei de fazer o meu trabalho que tinha que ser feito, né? E eu acho que fiz com extrema tranquilidade, tendo em vista também aqueles que eu coloquei para me auxiliar nessa tarefa, porque a gente sozinho não faz nada. Por mais que você queira fazer uma coisa sozinho, no final é uma coisa só. E quando você faz com muitas pessoas, não é uma coisa só, são muitas pessoas. Porque a visão que uma pessoa tem é muito diferente da visão de... E eu nunca agi nada lá sozinho. Não porque eu tivesse temor de tomar uma decisão, de coisa, porque eu não tenho. Tomar decisão é comigo mesmo. Eu não tenho temor de tomar decisão. Vocês sabem disso. Mas sempre que nós tínhamos problemas mais graves, nós estávamos lá todos sentados à mesa, né? E para discutir. Ou seja, se eu tenho assessores, se eu tenho subcorregedores, né? Que são corregedores, né? Quando estão atuando, é para dividir com ele aquelas problemáticas. Até porque, no meu caso, não tem nada que seja segredo. Todo meu tem que estar às claras, aberta e tal, tudo. Você pode... Eu recebi promotor no meu gabinete que disse, nós viemos aqui para dizer que o senhor não apurar isso que o senhor vai apurar. Eu falei, perfeitamente, vocês podem voltar para a comarca, tranquilo, que não vai apurar, não. Apurado já foi, agora vai para lá uma equipe para investigar a situação. Amanhã está chegando para lá. Vocês podem voltar para a comarca, tudo. Eu não me constrangi em nenhum momento, nem nada, e nem disse para eles que não. Eu falei, não, perfeitamente, não vai ser apurado, né? Eu me refiro aqui, e está aqui o compadre junto, o caso lá de Araxá. Tá? Não é culpa da primeira apuração. Eles só lá apuraram, ouviram 23 pessoas, e o compadre foi lá, é bom que está aqui, porque eu posso falar, e todos eles se omitiram. No final, o que aconteceu? Todos eles estavam envolvidos de uma forma ou de outra, comprometidos com mais ou com menos, né? Foi a outra equipe para lá, para fazer a investigação. Quando saiu fora do âmbito daquela, aí começou a descobrir as coisas, e aí a casa começou a cair, né? Como de fato caiu, né? Esse é um assunto que foi nacional, né? Foi esse assunto único que me levou para sair a minha fotografia lá no jornal, mas sem uma palavra, porque eles fizeram o trabalho. No dia eu chamei os subcorregedores que estavam aqui, os assessores, vamos lá que eu vou... Aí a Rede Globo fez aquele estardalhaço com a situação toda, né? Quando chegou na hora lá, eles queriam que eu dissesse se os promotores eram culpados ou inocentes. Primeiro que eu não poderia falar nada que eles eram culpados ou inocentes, que não havia julgamento nenhum. O que havia é que a gente tinha apurado que havia indícios de que eles falharam. Eu não poderia chegar a dizer, era isso que eles queriam. Uma falou, mas o rádio... Minha filha, eu não trabalho em rádio. Eu trabalho na corregedoria. Se o rádio trabalha assim, a corregedoria não trabalha como rádio. E está gravada a fitinha lá em casa. Que eu pedi, grava aí, que eu quero tudo gravado. Falei, mas você podia dar uma entrevista? Falei, não, eu não dou entrevista. O que eu prometi é dizer o que efetivamente aconteceu em Araxá. E é isso que eu vou dizer. Vocês querendo, quem quiser, aí, faça do jeito que quiser. Mas eu não vou dizer aqui, em 5 palavras, comprometer uns colegas numa situação dessa, em hipótese alguma, porque não tem como. E não adianta me perguntar, porque eu não vou responder isso aí. Tá certo? Não tem como. Então, esse foi um dos casos que foi. Né? Nós tivemos também, por isso é que falou-se inicialmente que foi uma curta, mas
cheia de conturbação, né? Porque teve a morte do Francisco também, né? Foi uma coisa... E, por coincidência, esses 2 promotores estavam na minha sala no momento que o Francisco estava sendo morto. Foi no dia 25 de janeiro de 2002. Foi no mesmo dia. Eu falei, olha, agora vocês me dão licença, porque tem um colega, acabei de ser informado, que está estendido ali, morto, e eu tenho que ir lá. E fui. E ali começou a minha atuação. Também, sem citar nomes, eu cheguei lá, tinha uma meia dúzia de pessoas que queriam falar sobre a situação. Teve um, se olhar bem cuidado quando está passando lá, vai ver que eu estou puxando ele pelo braço. Não, você não vai dar entrevista aqui, não. Quem vai falar sobre o caso aqui, exclusivamente, é o Procurador-Geral. Ele é que responde pelo Ministério Público, porque eu conheço as pessoas que queriam falar. Tá certo? Então eu falei, não, vai falar só com ele. Nem eu, não adianta me procurar, que eu não vou falar. Quem vai falar é ele. E coloquei um dos assessores para fazer o acompanhamento, e foi quem descobriu onde estava a arma, aquela coisa toda, tudo. Mas, em nenhum momento, deixei de comunicar todas as informações ao Procurador-Geral. Não chamei ninguém para dizer, nós encontramos. Não, de jeito nenhum. Tá lugar, sim, vamos buscar. Tá certo? Então, é uma atuação que não aparece, mas que evitou muito problema, evitou. Porque se vai aquela coisa, cada um falando do jeito que quer, do jeito que pensa, não é? É normal o ser humano não vê a mesma coisa do mesmo jeito, né? E ainda bem que não vê. Mas, pelo fato de ver, não precisa ficar expondo, porque já era uma situação de alta sensibilidade, né? Então, essa reflete a maneira de como a gente tratou as coisas lá, né? Nós tivemos diversos outros casos, né, nessa atuação, que todos foram conduzidos desta forma. Tá? Nós tivemos também, você vê, pela primeira vez aconteceu um problema no concurso. Foi divulgado num dia uma relação, no outro dia divulgaram a relação com um número maior de aprovados. Foi encaminhada a mim uma representação, e eu entendi que a Corregedoria não tinha que atuar naquele ali, entendia que não havia na lei nenhuma referência de qual órgão deveria, mas tem um órgão que aprova, homologa concurso. Então, esse órgão tem o poder de julgar as situações. Então, eu encaminhei para lá. Tá certo? E não foi... não houve qualquer julgamento, foi arquivado, dizendo que não havia competência, mas a coisa não parou por aí. E eu, quando solicitado manifestar, me manifestei dizendo que o concurso tinha que ser anulado. Mas são 17 pessoas aí, vai ter que submeter a coisa. Eu falei, não, para isso existe o Poder Judiciário. Eles vão ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai mandar integrá-los, mas aí é o Poder Judiciário que está mandando, e não o Ministério Público que está escondendo a situação. Porque é, no mínimo, imoral você publicar uma lista e, logo depois, sem uma razão tão forte para justificar isso, tá? Porque teve nota que foi alterada com 1,5 ponto. Em 5, você aumentar 1,5 ponto é uma correção muito... Tá? E isso eu não concordei, não concordo e nunca vou concordar. O concurso pode ter seguido e tal, tudo, a decisão foi essa e tal, tudo. Mas a minha manifestação, ela ficou por gente, tá? Porque teve pessoas que se manifestaram dizendo que era isso e tudo, mas aprovava a si mesmo. Carta de Pojuca. A Carta de Pojuca. E até mais. Além da Carta de Pojuca, sua atuação no Colégio Nacional dos Corregedores Gerais. A atuação no Colégio dos Corregedores Gerais. Pela primeira vez, um mineiro ocupou um cargo na direção do colégio, que até então não tinha. O doutor Cabral participou da fundação dele, tá? Foi ele que participou da criação, fundação,
ele participou, mas ele mesmo nunca participou da diretoria. Tá certo? Teve os outros, né, corregedores, não vou ficar citando os nomes, que passaram, também não. Aí eu abri as portas, porque eu entrei depois, o Padu também participou dela e tudo. Tá certo? E nessa carta de Pojuca, aí nós vamos entrar. O que é a carta de Pojuca? A carta de Pojuca é o seguinte, é a retirada do promotor de funcionar em determinados processos, como, por exemplo, na separação. Né? Então, eu nunca fui favorável a isso. O conselho nosso aqui aprovou uma coisa falando isso. E eu sou favorável, sim, a retirar o promotor de determinados processos, mas não da maneira como foi. E a minha votação na carta de Pojuca, que eu comecei com diversos seguidores e depois eu fiquei sozinho, né, na coisa, porque eles foram mudando de opinião à medida que foram pressionados. Eu estou falando pressionado porque eu também fui. Eu fui pressionado, falei, não, a minha posição é essa. Falei, eu sou favorável, vamos tirar, pode tirar tudo, mas tem que ter uma lei tirando. É esse o meu voto que está lá na carta de Pojuca. É a lei que estabelece o que o promotor tem que falar. Então, é a lei que tem que dizer que o promotor não deve falar. A nossa vinculação não é a nossa consciência e a lei. Então, é na lei que nós temos que retirar. Como agora retirou. Não tem a lei aí que aprovou, dizendo que quem não tem filhos, todo pode ir lá no cartório e fazer a separação? Tudo bem, eu não tenho nada contra isso, pode fazer. Mas a lei está dizendo que pode fazer. Mas sem lei, não pode. E foi isso que eu sustentei. Né? O meu voto está até lá explícito, né, dizendo como que eu votei. Eu não voto contra o conteúdo, eu voto pela forma. Voto contra a forma. A forma não é essa. E isso eu sustentei, fui para Brasília várias vezes e tal. A pressão era muito forte. Eu não sei qual o interesse, mas era. E eu cheguei até a mencionar, nós não precisamos chegar tanto como a Paraíba. A Paraíba, a Constituição da Paraíba fala assim, todo o processo tem que passar pelo Ministério Público. Ele é que diz se tem que atuar ou não. Então, até um despejo tem que passar por ele. Claro que está indo muito longe, né? Não precisa chegar também a tanto aí, mas todo o processo. É claro nisso. É a única do país que fez isso. Mas, Manuel, uma coisa importante, eu acho que para ficar registrado é o seguinte. Você falou nas pressões para aprovar essa carta de Pojuca. De onde vinham essas pressões? Quem eram os principais interessados? Uma noção disso para que as futuras gerações entendam. Olha, eu não vou citar nome, mas vinha do Conselho. Conselho de corregedor, de procuradores gerais. Entendeu? Conselho eles queriam. Tá? E daí tinha os cabeças, né, eles não chegavam todos, né, para falar, vamos fazer isso e tal, tudo, mas o Conselho, através daquilo, procurava aminar e mudar. Né? O Marcelino mesmo mudou. Ele começou com o entendimento, depois ele mudou o entendimento dele. Embora ele tenha assinado depois aquele aviso, né, que nós fizemos, mas ele assinou. Mas no Conselho, a posição dele, eles até me falaram, mas o corregedor anterior, eu falei, peraí, o corregedor anterior é anterior. Eu sou o corregedor. Ele assumiu, se ele fez isso, mas não foi aprovado nada, é problema dele. Agora, eu não concordo com isso. Quer dizer, isso também era uma forma de pressão, né? Dizer, não, o anterior já concordou. Eu falei, tudo bem, ele concordou, mas nós estamos discutindo até hoje e eu sou o corregedor. Né? E daí é que veio também o respeito, né, que tem, porque o respeito a gente adquire com essas posições efetivamente firmes, né? Não é porque, eu não sou Maria, vai com as outras. Fulano vai, eu vou junto? Não, pode, deixa o fulano ir, eu não vou. Né? Mas, Manuel, você entende que a decisão da carta de Pojuca, no mérito, no conteúdo, tirando a forma, foi certa, foi errada, foi parcialmente certa? Não, ela é certa. Mas a forma é errada. E por que no Não, mérito porque eu concordo de tirar aquelas situações que estão lá, eu concordo que você pode retirar o Ministério Público da participação dela. Entendeu? Porque o Ministério Público de hoje é um Ministério Público diferente. As atividades do Ministério Público
são muito grandes, inclusive na área extrajudicial, tá certo? Então, são coisas assim que... Agora, por exemplo, no casamento, eu não vou concordar nunca, a não ser que acabe o casamento. Porque o matrimônio, a lei fala lá que no matrimônio, né, o promotor tem que participar, porque ele zela pelo matrimônio. Então, eu acho que, essa, apesar de ter sido feita pela lei, eu acho que não é... Mas, se é para desafogar tudo, não que eu concorde. Eu acho que, se não tem outro jeito, então tudo bem, você vai fazer. Não que seja o mais adequado. Eu acho que o Ministério Público não pode, não deveria sair dessa fiscalização do matrimônio, sabe? E do matrimônio vem exatamente a extinção dele, né, que começa com a separação, depois com o próprio divórcio. Tanto você vê que a outra participação, que tem o menor, tá, eles dizem, é porque o menor está participando. Mas eles queriam tirar também o menor em determinadas situações. Tá? E eu acho que o menor ele tem que ser protegido em qualquer situação. A ação pode ser uma ação de despejo. Se o menor estiver participando dela lá, seja como for, em qualquer polo, eu acho que o Ministério Público deveria estar aí. Entendeu? Não só, não vou dizer, não só pelo conhecimento prático meu como promotor, porque eu peguei diversos processos que o próprio pai estava querendo dar o tombo no filho, entendeu? Peguei vários processos dessa maneira, tá certo? E isso não é incomum. A gente vê um pai, né, um parente, outra coisa, tá? De ter. O caso da tutela também, a gente vê demais, a lei fala lá quais são, né, as pessoas que devem ser. Muitas vezes, aqueles que estão lá não são os melhores. Eu trabalhei com muito processo da tutela, que os filhos não eram os melhores tutores. O melhor tutor seria um terceiro, lá fora e tal, tudo, porque os filhos estavam todos ali brigando com o interesse próprio de cada um. E acredito que o compadre também teve isso. Né? Na sua gestão, e aí eu já invoco até meu testemunho, como honrosamente o assessorei, você determinou a assessoria várias tarefas, vamos dizer assim, para deixar até um legado. Acho que foi sua preocupação de deixar nas gestões subsequentes aí um legado de estrutura, de alta. Então eu gostaria que abordasse essa questão, né? Que tem a consolidação, tem a questão da regulamentação também da questão disciplinar, do processo disciplinar, como exemplos. Efetivamente, eu tracei um plano de ação, né? E meu objetivo, ele ia desde uma mini biblioteca na corregedoria, né, até uma reformulação, como foi feita, de todos os avisos e tal, porque nós tínhamos muitos avisos, né, muitas comunicações, muitas coisas espalhadas, tratando, às vezes, do mesmo assunto, um pedaço em cada um. Então, eu tive essa preocupação. Por que ter uma biblioteca? Para ter lá um local também da gente guardar, não só nos arquivos, mas ter uma forma de você criar arquivos com trabalhos que você fez, não todos os trabalhos, não é esse o objetivo, é selecionar aquelas coisas que são mais significativas para ter a própria história da corregedoria na corregedoria, tá certo? Não é nem com o objetivo de você quer ver uma situação que seria de extrema importância, tá? Se você tivesse lá arquivado, não pela dificuldade, mas se você tivesse lá aqueles procedimentos disciplinares efetivamente importantes. Todos são importantes do ponto de vista de apreciação e tudo, mas tem uma situação do ponto de vista histórico que se perde depois do tempo. Tá certo? Às vezes a gente vai manusear uma coisa, descobre uma coisa e diz, olha, isso aqui deveria estar guardado. Aí como nós estamos fazendo aqui para a memória, né?
Por quê? Porque não há, efetivamente, essa preocupação. O que tem é a gente fazer um relatório que nem é obrigatório hoje, ele não é obrigatório de você fazer, se faz muito mais como maneira de dar satisfação daquilo que você fez, tá? E eu acho que a satisfação você tem que dar é durante o tempo que você está fazendo. Depois que fez, já fez, e não precisa você ficar colocando isso tudo. Mas, para a história, tem que ser guardado. Mas não tudo. Se eu for guardar tudo, aí perde o sentido. Porque lá você tem tudo arquivado, né? Mas o difícil é você chegar naquilo. Então, você tem que ter ali coisas catalogadas por assunto, né? O processo disciplinar administrativo. O processo disciplinar administrativo é da lei de 94. Até então, ela não tinha sido regulamentada. Será que ninguém quis regulamentar? Eu acho que não. Eu acho que quis. Mas eu falei, eu vou regulamentar. E regulamentei. Tá certo? E no dia que eu regulamentei, eu recebi a visita e disse, mas você regulamentou isso e tal, e não me falou nada? Eu falei, uai, mas aonde está na lei que eu tenho que falar alguma coisa para você? Está lá dito, acho que é artigo 236, que o corregedor regulamenta o processo disciplinar administrativo. Eu não tenho que dar satisfação a B, C ou D, não. É porque tem coisa, eu falei, não, o procedimento é da corregedoria. Porque o que acontecia? Muitas vezes o sujeito arrolava 500 testemunhas como maneira. Nós tivemos casos que arrolou testemunho que estava na França, num processo disciplinar administrativo. Nem era processo disciplinar administrativo, era até a primeira? Expedientes, né? Não, o depois do expediente. É o primeiro deles. Sindicância? A sindicância. Da sindicância, o sujeito arrolou pessoas que estavam lá na França, para um que isso é muito significativo, e no número absurdo. Deputado no Brasília, deputado não sei onde, e tal, tudo. Eu chamei lá e falei, pô, o que você quer de um negócio desse aqui? O que você aqui? O seu erro foi publicado em todos os jornais, aí foi publicado na televisão, mostrou tudo. O que você está pretendendo mostrar com isso? Levar para fora mais ainda a situação, levar para os seus amigos uma situação que você vai colocá-los em dificuldade e ainda para dificultar o quê? Assume logo que você fez isso aí e pronto, acabou, não vai nem fazer isso não. Assume isso aí e acaba com isso. Você vai ficar dando guarida para isso. Então, não havia um limite. Hoje você tem um limite. Você vai, tantas testemunhas, você vai tudo. Então, ele foi todo regulamentado. Sabe? A outra coisa, está aí a consolidação. O que era a consolidação? Esses avisos que estavam todos espalhados. Então, o que eu fiz? Eu disse, compadre, vamos trabalhar aqui. Juntamos, né, esses avisos e tal, pegamos os avisos históricos, tem coisas históricas aí, deixei, não modifiquei. Tem um aviso 3080 do Conselho de 1900 e cafunga, né? Mas falei, não, esse vai ficar, é um documento histórico, né? E deixei ele lá, mas não deixei de regulamentar todos os outros assuntos que envolvia. E o que eu fiz? Quando eu peguei com isso aí, como eu disse que o doutor Cabral era um dos que mais havia escrito regulamento, essa coisa toda, e tem até um livro dele, tá? O que eu peguei? Falei, não existe ninguém melhor do que o doutor Cabral para falar a respeito disso. Entreguei para ele e falei, doutor Cabral, aqui, 90% do que tem aqui foi produção que o senhor fez e eu estou revogando, tá? Então, o senhor leva, analisa. Se o senhor disser para mim que não é para fazer, eu não faço. Mas se o senhor disser que é para fazer, eu faço. Porque eu tinha certeza que ele ia falar para fazer, né? Mas entreguei para ele. Ninguém melhor do que ele. Quer dizer, eu não fiz a coisa sozinho. Nós passamos a fazer o trabalho já que você colocou aí, que foi também, fazia parte do nosso trabalho. Era o tal do plantão dos processos, né? Você lembra, né? Trabalhar no plantão. O que acontecia? Tinha um promotor que ficava lá o ano inteiro, chegava no final do ano, ele mandava os processos dele para o plantão e ele entrava de plantão para trabalhar lá. E o mais importante é que não havia um resultado palpável, né? A gente não sabia o que estava acontecendo. Se era simplesmente para o sujeito
ficar de plantão, receber o salário, ou se era para fazer. Eu falei, não, vou moralizar essa situação, né? E aí fui, com muito custo, muita luta, né? Consegui modificar a resolução, aquela coisa, e assumimos o compromisso, e cheguei eu mesmo a cobrar resultado, né? Eu falei, você é a única pessoa que está fora do resultado. Você vai querer permanecer fora do resultado? Eu falei, porque eu vou colocar. Você pode ter certeza que eu vou colocar, que você ficou fora, né? Aí tal chegou, porque ninguém se preocupava com os resultados, né? Mas como você alterou isso? Qual foi a regra para o plantão? Qual foi essa regra? Foi passar a corregedoria dizer o que ia entrar para o plantão ou não. Aí eu analisava, né, no mutirão. A gente pegava as correições, pegava as comunicações dos promotores, que você fazia aquele análise todo. Foi daí que eu descobri determinadas situações de promotor que ficava o ano inteiro lá com aquele volume de processo. Ele, em vez de trabalhar nos processos dele, dar solução para os processos, que já é conhecido dele, né? Porque você sabe disso, nós estamos lá, nós conhecemos o processo já, né? Não, ele deixava para o tal do mutirão, e ele mesmo ia se fazer mutirão no processo dos outros, e não dava nada. Você via lá, era arquivamento, pedia sem menor cerimônia, né, pai? Sem a menor cerimônia. E o outro enrolava até o ponto de jogar e devolver, que não tinha. Eu falei, não, tem que ter resultado efetivo. Se não tiver resultado efetivo, corta. Cortou um, que ele até me ligou e falou assim, mas eu estou morrendo de vergonha porque eu determinei uma inspeção extraordinária lá no serviço dele. Eu falei, não, pelo amor de Deus e tal, tudo. Eu falei, não, pelo amor de Deus não. Essa é a terceira vez que você entra em mutirão, e sempre com processo atrasado. Que diabo é isso? Você está com um processo atrasado e entrando em mutirão? É porque vai me desprestigiar aqui na comarca. Eu falei, eu não quero a corregedoria desprestigiada, agora é outros 500. Né? E Manuel, o que você acha desse sistema de aplicação de pena que existe hoje na legislação mineira, do MP mineiro? Esse sistema que envolve conselho, corregedor, procurador-geral. O que você acha desse existente e como você acha que deveria ser? Olha, eu tenho o pensamento seguinte, que a corregedoria não deve aplicar pena. Tá? Quem deve aplicar pena é o órgão que faz o julgamento. Mas também entendo que a corregedoria deveria agir como órgão de acusação. Ela tem o direito de apresentar a sua denúncia, sustentar a sua denúncia, que ela não tem esse direito. Né? Ela não tem esse direito. Se ela aplica uma pena, depois ela vai a julgamento e ela não pode sustentar, ela só informa. Tá? Então, como ela hoje aplica a pena de advertência e aplica uma que não é pena, mas que é uma coisa que é a nota desabonadora, mas se ela aplica e tem que imediatamente recorrer para a Câmara, que a Câmara chega lá e deixa passar o prazo, sei lá, que acontece que prescreve, né? Quando vai jogar já está prescrito, já está tudo. Então, e a corregedoria não tem nenhuma maneira de pedir que aquilo seja colocado em pauta, seja. É o mensalão, né? É o mensalão aí que não vai ser julgado. Então, eu acho que deveria mudar. Eu sei que tem o pensamento contrário, de que a corregedoria era que deveria aplicar as penas. Eu acho que não deve. Ela não deve, porque ela tem que ser um órgão de apurar e depois sustentar aquilo que ela apurou. Não, acho que deveria ser modificado e continuar com os órgãos, né, que até estão hoje mesmo, o procurador-geral, eu acho que pode continuar aplicando a pena, o conselho pode, mas o conselho não pode rever nada. Entendeu? Quem deveria rever é somente a Câmara, mas com direito da corregedoria recorrer naqueles casos que ela entende que não, tudo, entendeu? Sustentar o seu ponto de vista. Então, como órgão, como parte, como órgão acusador. Eu acho que aí funcionaria melhor.
Nessa linha de raciocínio, apesar do nome Corregedoria Geral, o órgão não tem atribuição disciplinar em relação aos servidores. Não, Você entende que deveria haver essa possibilidade? não. Também não. Ok. Não entendo que deveria, não. Eu acho que a corregedoria, apesar dela ter o nome geral, mas ela é geral só do Ministério Público, envolver só os membros do Ministério Público. E se for, aí, bom, já não é o caso, mas eu acho que essa parte disciplinar do servidor, tá, ela não deve ser colocada junto com a corregedoria, entendeu? Porque eu acho que vai ferir a atuação da corregedoria se envolvendo em questões administrativas e que ela deve se manter tão somente nas questões disciplinares. E, Manuel, para fazer um fechamento, uma conclusão aí, o que você diria para as gerações futuras e para os futuros corregedores? Olha, eu sei que a corregedoria de hoje, ela não é mais a corregedoria da qual eu fui corregedor. E por muitas e muitas vezes, eu sustentei no Conselho de Corregedores que Minas Gerais não precisava de um órgão a nível federal para se imiscuir na parte disciplinar dos membros do Ministério Público, né? E eu continuo pensando desta maneira, porque eu entendo que os conselhos hoje, tanto da magistratura como do Ministério Público, eles atropelam o andamento dos processos e a atividade dos membros do Ministério Público, tornando um promotor, um procurador, um juiz, às vezes medroso. E isso é muito ruim para o trabalho. Gera uma insegurança, porque você vê que eles fazem a instauração de um expediente, tá? Muitas vezes sem ouvir a corregedoria estadual, tanto a da magistratura quanto não, entendendo que o poder deles é ilimitado. Na realidade, o Conselho hoje está com o poder superior do que o poder judiciário, porque está passando por cima de muitas situações, por cima do poder legislativo também, tá? Então, eu daria um conselho só. Aliás, não, que conselho a gente diz que a gente nunca dá, né? Se fosse bom não dar, era vendido, né? Mas eu dou o conselho, então, já que ao atual e os próximos corregedores, que não deixasse que isso acontecesse, sabe? Que não deixasse as falhas, os problemas que ocorrem com os membros do Ministério Público sair da órbita de cada Ministério Público. E aqui eu não estou falando só para o nosso, não, para todos os corregedores. Porque se faz isso, tá? Eu estou falando até com... Se faz isso, quem está perdendo é o próprio Ministério Público. Mas também, por outro lado,
Como eu disse, que a corregedoria, apesar dela ter o poder disciplinar, e muitas vezes ela age, busca a reparação daquela falha que efetivamente aconteceu, que não há outro motivo, né? E os órgãos que têm o poder de julgar ou de aplicar apenas, tá? Fazem as vistas grossas e não tomam a medida que tem que ser tomada, e daí abre a porta para o conselho entrar e justificar as atuações dele. Então, isso é muito temeroso. É aquela de você falar, a polícia pode bater à vontade porque é bandido e tal, mas amanhã ela está batendo que não é bandido. E nem o bandido deve ser batido, mas se justifica, às vezes, mas está batendo, mas é bandido mesmo, né? E se você fizer isso, a polícia amanhã vai bater em quem não é bandido também. E vai ter, a mesma coisa acontece com o conselho. Eu já vou ouvir corregedoria mais nada, por quê? Tal, né? Eu vou procurar saber se lá na corregedoria já foi feito, porque é isso que eu estou acompanhando. Não sei se a realidade é diferente, mas o que eu acompanho por lá é isso que está acontecendo. Você entendeu? É dos conselhos tomarem a frente e entrar numa situação. Primeiro tem que ser resolvido aqui. E resolvido aqui não tem nada de conselho reabrir caso lá, não. Bom ou errado, ele resolveu aqui. Ué. Ele não tem autonomia para fazer isso, né? Agora, claro, está provado lá que efetivamente a corregedoria não cumpriu como deveria. Aí sim, é diferente. Por isso que eu disse que a atuação ela tem que ser em cima disso, né? Então, se eu dissesse de forma diferente, eu ia contrariar tudo aquilo que eu sustentei até hoje. Porque o meu pensamento é esse. Eu nunca tive na corregedoria com o pensamento de punir. Tanto que eu criei o slogan, né? Eu não sei se eu tenho aqui. Eu criei o slogan que ficava nas telas dos computadores lá. Aqui está dito, ó, a ênfase é para orientação. A função primordial da corregedoria é a da orientação. Isto não quer dizer que a missão de fiscalizar seja secundária. Na verdade, ambas têm a mesma importância do ponto de vista da busca de resultados. Porque eu não falo em busca de punição, não, eu falo em busca de resultados. Entendeu? Então, eu acho que seria mais ou menos isso que eu continuo pensando, e é assim que eu penso que deveria ser. Tá bom? Acabou.